Você já se pegou enrolando, empurrando com a barriga aquilo que mais precisa fazer, como estudar, um trabalho da faculdade, fazer dieta, fazer o exercício, e mesmo sabendo o que você precisa fazer, você ainda assim: "Ah, eu vou deixar para depois, depois eu faço". Ou então você coloca alguma outra coisa na frente: "Não, eu precisei fazer tal coisa", e aquilo ali fica de lado eternamente, ou então exatamente como aconteceu agora. Que foi, na hora que eu fui gravar esse vídeo, que eu fui começar a gravar esse vídeo, mesmo eu escrevendo. Gente, vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar esse microfone aqui. Isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tipo, eu que escrevi tudo, todo o roteiro, eu que fui botando aqui pra fora, tudo que tava saindo das ideias da cabeça. E na hora que eu fui gravar, parecia que eu nunca tinha visto esse assunto. Parecia que eu não tinha lido um livro, escrito um monte de coisa, porque essa é uma das coisas que justifica a nossa procrastinação, o quanto que a gente enrola de começar. É uma espécie de proteção do nosso cérebro. Como assim, Geisa? Proteção do nosso cérebro? Esse é um dos motivos que a gente procrastina. Não é porque você é preguiçosa, porque você tem falta de foco, qualquer outro motivo. Pode ser também. Mas um dos motivos maiores é o nosso cérebro está tentando nos proteger. De quê? O que você vai fazer provavelmente pode te dar um pouco de ansiedade, insegurança, aquela pergunta lá no fundo que muitas vezes a gente nem pensa muito conscientemente, mas eu acho que eu não vou dar conta. E assim a gente acaba não fazendo. E se eu fizer, o que que as pessoas vão achar? O medo, esses sentimentos, tudo isso é uma das coisas que faz a gente procrastinar e a gente deixar para depois. E o nosso cérebro, ele quer evitar esse desconforto, ele quer evitar essa dor, ele quer evitar esse sofrimento. Eu até falei esses dias não, hoje no Instagram, que o nosso cérebro ele quer nos proteger e não fazer feliz. Cabe a nós entrar no comando disso daqui pra gente fazer as coisas darem certo, porque se depender da nossa cabeça, a gente vai procrastinar, a gente vai enrolar. A gente não vai dar um passo, porque é enfrentar os nossos medos, isso é difícil, é desconfortável pra gente, e por mais que o nosso mundo tem evoluído muito, a gente tem muitas coisas novas, tecnologia, isso, aquilo. Isso aqui dentro, ele continua do mesmo jeito da época das cavernas. E nisso, naquele período, a gente precisava economizar energia, tanto de corpo, de tudo, porque poderia aparecer um predador a qualquer momento. E nisso a gente ia precisar correr rapidinho. E esse é um dos motivos, tudo que a gente vai começar, a gente precisa fazer algo novo, a gente precisa tentar algo diferente, aquilo exige muito mais esforço da gente, porque o nosso cérebro ele não foi feito para se esforçar tanto, entre aspas, ele foi feito para economizar energia, fazer o que é confortável, fazer o que é mais fácil. E aí cabe a nós a lutar contra isso, cabe a nós a conversar com a nossa cabeça, dialogar como é que a gente vai fazer. Vamos começar com 5 minutos, vamos fazer só uma partezinha, ou então a gente vai com medo mesmo, mas a gente vai vencer isso. Esse é um dos motivos que a gente posterga tanto. E aí, isso não tem uma regra. Eu tô lendo esse livro aqui, da Luana Marx, Viver com Ousadia. Ela é psicóloga. Nossa, eu tô amando. E foi a partir disso daqui que eu percebi. Eu sou estudante de psicologia, eu tô no 6º período, eu amo. E foi a partir disso daqui que eu comecei a perceber que a gente tem 3 modos, né? Dessa proteção do nosso cérebro, que é fugir, lutar ou congelar. E foi lendo isso daqui que eu fui percebendo que o meu modo é congelar. A minha cabeça, ela sempre dá branco. Eu precisava fazer isso agora, a cabeça deu um branco total. E aí, vira e mexe, eu preciso fazer outra coisa, a cabeça para. Eu falo, não, mas isso aqui é uma coisa que eu sei, que eu amo, eu sei de cor, e salteado. Essas coisas de ansiedade, da procrastinação, como é que funciona o nosso cérebro. E na hora que eu preciso falar, as coisas travam. Não, vamos vencer. E foi a partir disso que eu falei, eu vou fazer esse vídeo, mesmo com as coisas fugindo da minha cabeça, mas eu tô aqui fazendo, vencendo o medo, que a gente sempre tem um medo que nos impede do que vão falar. E se eu não fizer tão bem, a gente coloca ali o perfeccionismo e entra a ansiedade. Ai, meu Deus, isso é o que que acontecer, sabe? Agora, o problema. Aqui tá a minha colinha que eu escrevi, né? Por que que a gente...
toda vez que a gente cede a esses confortos momentâneos, a gente fica cada vez melhor. Porque parece até uma droga. Pô, eu preciso fazer uma atividade da faculdade. Ah, não, deixa para depois. Aquilo ali gera um alívio imediato. E seu corpo gosta. Então ele aprende que quando a gente deixa para depois, aquilo ali é confortável. Mas o problema é que isso a gente até chama de evitação psicológica. O problema é que na hora é muito lindo, mas depois vem consequências negativas, consequências muito maiores. Por exemplo, você tem um trabalho da faculdade para fazer, e aí você deixa pra depois, deixa pra depois, deixa pra depois, aí você faz de última hora. Quando você entrega o trabalho, pô, você recebe nota 2, nota 3. Isso é muito ruim. Seria muito melhor você ter feito lá no início, ter feito o trabalho, revisado, passado para um colega. Se ficou bom, e aí, como é que foi o seu? Mas não, você deixou de última hora, vem a consequência. A mesma coisa do trabalho. O seu chefe te passa alguma coisa para você fazer, você vai enrolando, 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 até que você faz o quê? Leva uma bronca, leva ali uma chamada. A consequência, a evitação psicológica, não é só você ter que fazer alguma coisa e deixar para depois, mas a evitação psicológica ela precisa desencadear uma consequência lá na frente, uma consequência maior, uma negativa maior lá na frente. E é isso que você precisa observar sobre as coisas que você tá enrolando. A dieta, o exercício, a dieta é um novo hábito, por exemplo, é algo que a gente precisa aprender. Isso exige esforço e muitas vezes a gente quer começar perfeito, que exige um esforço muito maior. Essa é uma das táticas até que a gente. Vou falar agora, que é a gente começar muitas vezes pequeno, é muito mais fácil que a gente consegue dar um passo e manter a constância, porque quando a gente quer começar perfeito, fica muito mais pesado, muito mais difícil. E pra gente manter, fica muito mais difícil, porque o peso tá muito maior. A gente faz o quê? Ai, larga, chuta o balde, como o famoso chuta o balde, aquele 8, 80. E assim, o melhor que a gente faz quando a gente precisa fazer algumas coisas é começar menor e ir dando os passos. Eu tenho um método Rotina Produtiva, por exemplo, ele é um curso bem baratinho, tem 47 reais, ele tem 4 ou 5 aulas, que ele explica até como é que a gente começa, como é que é melhor a gente começar, quais passos a gente dá e o que que a gente faz quando a gente não conseguir. Eu explico isso lá, tem na descrição, tem o site, você pode ir lá dar uma olhadinha. Como é que a gente começa, como é que a gente cuida dos pensamentos também para não deixar ele tomar conta e a gente não fazer as coisas, a gente vencer os nossos medos. Ah, se você tá gostando do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal. E outra coisa, quando você perceber que você tá enrolando, você tá postergando, tente se perguntar pra si aí, por que que eu tô enrolando tanto? Qual o meu medo? Qual o meu desconforto? E se eu der o passo, o que que pode acontecer? Ah, mas as pessoas vão falar mal de mim. Mas e se falar mal? Esses questionamentos que a gente começa a fazer para nós mesmos, por exemplo, ele trabalha uma área do nosso cérebro, que é a amígdala, vocês também não vão ver, que é a amígdala, o córtex pré-frontal, que é a nossa área mais racional, que a gente consegue pensar a longo prazo, é o que faz a gente executar as coisas, a gente conseguir dar o passo e vai deixando a amígdala, que aqui impede a gente de fazer essas coisas, trabalhar um pouco menos. E aí, com essas questões que a gente vai se fazendo, essas áreas elas começam a trabalhar melhor. A racional trabalhar mais e a emocional trabalhar menos. Entende? Então tente se questionar. Muitas vezes anotar é uma coisa muito boa também. O que você quer fazer, como começar, por que que isso está te pedindo, porque quando a gente anota, a gente precisa parar um pouco os pensamentos e colocar o córtex pré-frontal, que é essa área executiva que a gente chama para ela trabalhar um pouco mais. E o nosso cérebro é um músculo, quanto mais a gente trabalha, mais forte ele fica naquilo. E aí é você ir vencendo, passinho por passinho, os seus medos, se questionando, botando essa área aí, o córtex pré-frontal, para ele trabalhar um pouco mais, e assim aos poucos você vai ficando melhor. E aqui uma dica, assim, para você começar a colocar em prática. Logo que você sair desse vídeo, o que é que você tem que fazer? Você quer fazer uma dieta? Você quer fazer um exercício? Você quer ler um livro? Seja o que for, em vez de você se propor, por exemplo, vou começar o exercício, eu vou fazer 5 dias. Não, eu vou fazer 2 vezes na semana. Decida ali, terça e quinta, 6 da tarde, 6 da manhã. Eu vou caminhar 5 minutos, 10, 15 minutos.
Comece pequeno, porque é muito mais fácil você vencer o medo, esse desconforto menor e ir crescendo do que você querer começar fazendo 1 hora. A dieta, a mesma coisa. Em vez de querer começar com um plano perfeito, vou tentar fazer um café da manhã saudável aqui, pelo menos durante uma semana. As outras refeições a gente vai manejando, mas sem se cobrar a perfeição. Eu vou começar um livro. Isso foi até uma das coisas. Por exemplo, quando eu comecei a ler, eu sempre queria ler livros técnicos, aprender e tal, só que nisso eu nunca conseguia, eu tinha muita dificuldade, eu também tinha TDAH, eu não tinha diagnóstico, eu nunca conseguia ler. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu vou parar de me cobrar, eu não preciso ser produtiva 100% do tempo. Aí eu comecei a ler livros de suspense, de romance, e aí eu lia um, dois, três, eu, pô, eu não sou tão burra assim, eu consigo ler. Aí a partir daí eu comecei a entender o meu sistema, o meu funcionamento, que durante o dia eu consigo ler livros mais para entender. À noite, eu preciso exigir menos de mim. Isso também é um processo que você vai se conhecendo, por isso que quando você quer começar perfeito, isso dificulta muito mais o seu andamento. Eu falei, então, o bom TDAH ele se perde em tudo. Eu sou muito boa nisso. Na alimentação, do exercício, na leitura, no estudo a mesma coisa. Em vez de se cobrar para começar 1, 2 horas logo estudando, vamos ali 30 minutos, dando um descanso de 10 e você vai observando o seu funcionamento. Como é que é para ti? Isso é para tudo que você for fazer. Vamos tentar dar o passinho, começar menor, começar apenas 5 minutos. Vamos fazer com desconforto, mas observar o que que você está tanto postergando. Por que que eu estou postergando tanto isso? Por que que está me impedindo? Ou você está postergando, ou então você está colocando outras coisas na frente e deixando de fazer aquilo, ou você está congelando igual eu. A gente precisa parar um pouquinho mais para identificar esses momentos e aí sim, a gente não paralisar. Independente disso, a gente continuar dando passo. E aí sim, a gente conseguir ver que somos capazes, não importa o que as pessoas vão falar, que nós podemos avançar, que nós somos inteligentes sim, que nós conseguimos fazer com medo, fazendo ruim, mas pelo menos a gente tá fazendo e tá tentando a nossa parte, tá? Me diz aí nos comentários o que que vocês tanto estão postergando, deixando para depois ou congelando. O que que vocês estão fazendo? Se vocês quiserem alguma dica, assim, você acha que eu devo começar como e tal, pode deixar aqui nos comentários. Dica dos próximos vídeos também que eu vou fazer. E deixa eu ver o que mais. E é isso. Me sigam lá no Instagram se precisar. Tem aqui o link do site. Eu também tenho uma mentoria que eu faço acompanhamento. E eu posso te instruir a começar esse espaço. Toda semana ali a gente tem encontro de pertinho. Vamos tendo esse feedback. A gente vai conseguindo construir essa rotina produtiva e saudável. Onde você tem uma vida leve. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.